Olá, meu nome é Lucas e nesse vídeo nós vamos iniciar uma aula de HTML básico. Na primeira aula, nós vamos aprender o que é um HTML, para que utilizamos um HTML e nós vamos criar o nosso primeiro arquivo de HTML. Então, antes de começar, algumas coisas básicas. Um HTML nada mais é do que um arquivo. E HTML significa Hypertext Markup Language, que em bom português nada mais é do que linguagem de marcação de hipertexto. E o formato deste arquivo, ou melhor dizendo, a extensão desse arquivo, sempre vai ser .html. Então vamos lá. Nas nossas aulas nós vamos utilizar o sistema operacional Windows. E aqui nós já temos tudo o que a gente precisa para começar a criar o nosso primeiro arquivo HTML. Isso porque o arquivo HTML nada mais é que um arquivo de texto. Então tudo que eu preciso é de um editor de texto. Eu vou começar abrindo aqui o bloco de notas. E pronto. Agora eu já tenho aquilo que eu preciso para começar o meu arquivo. Mas antes de começar a colocar qualquer conteúdo aqui dentro, eu vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho e vou dar o título dele de exercício 01. Só que veja, a extensão do arquivo é .txt e não é isso que eu quero um arquivo .html. Então aqui no tipo de documento eu vou alterar para todos os arquivos, vou lá na extensão e vou digitar HTML. Clico no botão salvar e pronto. O arquivo exercício01.html já está na minha área de trabalho. Só que veja, o ícone do meu arquivo é o ícone do navegador padrão do sistema operacional, que no caso aqui é o Google Chrome. Não é o ícone do bloco de notas. Então se eu der um duplo clique nesse arquivo, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai abrir o navegador padrão e voilá, eu tenho aqui o meu primeiro arquivo HTML. O nome do arquivo aparece aqui na barra de navegação, exercício 01.html, e o endereço do meu arquivo aparece aqui na barra de endereço, desktop exercício 01.html. A área de conteúdo está em branco, isso porque o meu arquivo está em branco também, então nada mais natural. Vamos começar fazendo um teste e eu vou escrever aqui meu primeiro exercício. Arquivo, salvar. Se eu voltar para o navegador, nada acontece. Isso porque a última vez que o navegador carregou o arquivo não tinha conteúdo nenhum. Então eu tenho que atualizar o navegador e pedir para ele carregar o novo conteúdo que eu salvei no arquivo. E tá lá, meu primeiro exercício. Até aqui não tem nada de especial, o meu navegador não está funcionando de um jeito muito diferente do meu bloco de notas. Na verdade, no bloco de notas eu até posso editar o arquivo. Então vamos começar a utilizar algumas marcações do HTML. Essas marcações no HTML nós chamamos de tags. As tags normalmente funcionam em pares. A gente vai ver que vai ter uma no começo e uma no final de um bloco de texto, por exemplo. Eu vou colocar uma tag qualquer aqui e a gente vai ver como que ela funciona. Então vou abrir o sinal de menor, H1, sinal de maior. Essa aqui é a nossa primeira tag. Eu vou colocar aqui dentro título do meu exercício. Eu falei que elas funcionam em pares, então eu tenho que colocar uma tag de fechamento aqui. As tags de fechamento, elas têm uma barra logo depois do sinal de menor. E aí ela funciona mais ou menos do mesmo jeito que a tag de abertura. Vai o nome da tag e o sinal de maior. Agora eu vou salvar o arquivo e vou atualizar o meu navegador. Pronto, o que eu tenho é um novo bloco de texto, mas agora ele tem uma formatação diferente. Na verdade, ele é um título. Então ele fica em negrito e com um tamanho de fonte bem maior do que o conteúdo padrão do documento. Eu ainda tenho outras tags que eu posso explorar. Dentro dos Hs eu ainda tenho H2, H3, H4, H5 e H6. Vamos colocar aqui uma quebra de linha. H2 subtítulo. E vamos fechar com barra H2. Arquivo, salvar e vou atualizar o meu navegador. Pronto, agora eu tenho um subtítulo. Veja que a formatação do título e do subtítulo elas são um pouquinho diferentes. O subtítulo tem um texto um pouquinho menor do que o título. E o conteúdo continua lá. Bom, agora eu já entendi que todo o meu documento HTML funciona em tags. Mas esse texto que está aqui está jogado, ele não tem tag nenhuma. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir uma nova tag aqui, P, e vou fechar lá no final com /P. Salvar e atualizar. Veja que não muda muita coisa de novo.
Essa tag P é a tag padrão de parágrafo. Então, o conteúdo padrão já era formatado de acordo com o parágrafo. Vamos explorar mais algumas tags. Eu vou escrever aqui dentro do meu parágrafo: este texto está em negrito. Se eu salvar e atualizar o meu documento, eu vou ver que o texto aparece dentro do parágrafo, mas ele não está em negrito de fato. Eu preciso colocar uma tag que indica que este texto está em negrito. E essa tag é B e vou fechar /B. Salvar e atualizar o meu navegador. Então o que eu tenho agora é uma tag aninhada. Veja que o texto já está em negrito. Eu tenho uma tag de negrito dentro de uma tag de parágrafo. Essas tags, na verdade, são objetos de HTML, que vão dizer para o meu navegador como eles têm que ser renderizados dentro da tela. Os títulos têm uma formatação, os parágrafos têm outras. Os negritos têm uma e os textos padrão têm outra. Então eu vou colocar mais um texto aqui. Este texto está em itálico. Bom, eu vou ter que colocar uma tag para que esse texto seja renderizado em itálico na minha tela. Então eu vou colocar aqui i e lá no final /i e vou salvar. Vou atualizar o navegador e vou lá. Tem um texto que está em itálico. Coloquei 2 pontos finais. Aham. Pronto. Vamos explorar mais uma tag. Este texto está sublinhado. A tag que vai definir que o meu texto está sublinhado é U. E no final, /U. Eu vou salvar o documento e atualizar no navegador. Pronto. Agora eu tenho um texto padrão, um texto negrito, um texto itálico e um texto sublinhado. É assim que funciona um documento HTML. Tags de abertura, tags de fechamento. A maioria delas vai funcionar em par. Algumas exceções vão ter tags únicas, em que a tag já é fechada dentro dela própria. Esses documentos são utilizados para páginas de internet e websites. E é isso aí. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Chegamos ao final da primeira aula. Se você achou essa aula interessante, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele atinja o maior número possível de pessoas. Muito obrigado e até a próxima aula.